Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos meditar nesse momento o Evangelho desta quarta-feira, Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 57 a 66. Diz assim o texto bíblico: completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então, fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviram a notícia ficaram pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje quarta-feira, estamos meditando esse Evangelho, lembrando que praticamente já estamos às vésperas de celebrarmos o Natal do Senhor, celebrar Jesus, Deus que se faz presente no nosso meio. E nós temos hoje aqui o nascimento de João Batista. Quando Maria recebeu o anúncio do anjo, o anjo diz que Isabel, que é sua parenta, também estava grávida de maneira extraordinária, e já era o 6º mês para aquela que era considerada estéril, porque disse o anjo: para Deus nada é impossível. Olha que coisa importante para nós. Quando buscamos algo que parece humanamente impossível, olha o que o anjo diz, e serve para nós hoje, nos conforta: para Deus nada é impossível. Claro que basta fé, confiança do nosso lado. Isabel, que confiou nas palavras de Deus, sempre uma pessoa temente que confiou, teve a graça de uma gravidez extraordinária de João Batista. E dizia aqui que chegou o tempo dela, completou-se o tempo de Isabel, e ela deu à luz uma criança, e que essa criança deveria chamar-se João. E no texto bíblico nós mostramos aí que as pessoas falam assim: mas João não tem nenhum parente seu com esse nome, como é que vai ser chamado João? Porque Deus quer que aquela criança se chamasse João. E quero trabalhar aqui um versículo nesse momento, que é o versículo 64, quando diz assim: no mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. A boca de Zacarias se abriu, a língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Zacarias estava mudo e provavelmente também surdo. Porque o tanto é que se ele estava mudo e provavelmente surdo, porque o texto acima diz que perguntaram a Zacarias por meio de sinais. Então ele não estava ouvindo também. Já serve um pouquinho para nós. Para que eu fale da palavra de Deus, eu preciso ouvir a palavra. Quase sempre, quando uma pessoa não consegue falar, é porque ela também não consegue ouvir. Então, como eu vou falar de Deus se eu não escuto Deus? Então, Zacarias estava mudo e provavelmente também surdo. Tanto é que ele comunica através de sinais. A surdez e o mutismo de Zacarias são espirituais. Quantas vezes essa surdez e também
o não falar, estou mudo, são coisas espirituais. Zacarias também, embora Zacarias era uma pessoa que rezava, então a gente não adianta falar que é uma pessoa que não está surda, nem muda porque está na igreja. Zacarias era sacerdote do templo, tanto é que ele duvida da palavra, tanto é que ele se torna mudo. Então nós temos que ver muitas vezes essa nossa surdez e o nosso mutismo espirituais. Porém, quando Zacarias mergulha no mistério de Deus, diz aí o texto, que sua língua soltou-se e ele começou a bendizer a Deus. Os nossos incontáveis motivos que nós temos para louvar e bendizer a Deus. Se a gente olhar, nós estamos terminando um ano muito difícil, é verdade. Desde março aqui no Brasil, nós lembramos, não tivemos a Semana Santa como nós gostaríamos de celebrar, porque a Covid-19 não deixou. Mas hoje, estamos vivos, superando muitas dificuldades. Quantos motivos que nós temos para louvarmos e agradecermos a Deus, como Zacarias, com o nascimento de João Batista? Quantos motivos? Basta a gente olhar um pouquinho, que apesar de um ano difícil, nós temos motivos para agradecermos e louvarmos a Deus. E o finalzinho do Evangelho diz que a mão do Senhor estava com ele. A mão de Deus, símbolo de poder e proteção, estava com João Batista. A mão poderosa de Deus e a mão protetora de Deus também estava comigo durante esse ano de 2020. Eu tenho que pensar assim: quantas dificuldades eu superei, porque a mão de Deus, símbolo de poder e proteção, como estava com João Batista ao longo da sua vida, também está comigo, nos protegendo em todos os momentos da nossa vida. Que essa alegria do Evangelho de hoje, porque vê o nascimento de maneira extraordinária de João Batista, a família de Isabel e Zacarias, que esse Evangelho que nos traz alegria, nos traz esperança, possa nos ajudar, porque nós estamos à véspera de celebrarmos o Natal do Senhor. Outro fato extraordinário, Deus que se faz presença no nosso meio. Por isso, nos últimos dias, eu estou gravando o nosso programa diante do presépio. O presépio está no fundo, porque o presépio faz a gente pensar bastante. Olhando o presépio, como o presépio nos leva a rezar e nos leva também a refletir. Um Deus que foi rejeitado, por isso nasce no meio dos animais, porque não encontrou acolhida nas casas por onde José havia batido. Que nesse Natal Deus possa encontrar espaço na minha casa e principalmente na minha casa, que é meu coração, que faz parte da minha pessoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.